Oi, gente, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu tô aqui porque o nosso movimento literário de hoje é o romantismo e eu fiquei encarregada de conversar um pouquinho sobre ele com vocês nesta semana, tá bom? Para começar a falar de romantismo, eu preciso dizer para vocês que é um movimento enorme, é um movimento complexo, é um movimento que tem infinitas características e contradições, tá? Por isso, como a gente pensou essa aula, né? Essa transmissão de conteúdo para vocês? Nos vídeos, a gente buscou passar, então, características, conceitos importantes e, através do Classroom, enviar para vocês exemplos de obras, curiosidades, biografias de autores, tá? Eu separei essa aula em duas partes, tá? Para falar de romantismo, eu vou falar do romantismo em Portugal e depois eu falo do romantismo no Brasil. Por quê? Porque são movimentos que têm semelhanças nos dois lugares, mas que também têm muitas diferenças. Então, para falar dessas diferenças e para abordá-las da maneira correta, eu prefiro fazer um panorama do romantismo em Portugal e um panorama do romantismo no Brasil em dois vídeos separados, tudo bem? Para começar, então, esse vídeo, eu vou falar sobre o romantismo em Portugal, tá? Afinal, antes de entrar, né, em qualquer romantismo em qualquer lugar, vamos entender o que é ser romântico, tá? Eu vou usar a ferramenta nessa aula com vocês, que é uma ferramenta de captura de tela. Então, vocês vão perceber que eu vou aparecer aqui no cantinho da tela para vocês, às vezes, enquanto o slide vai ficando aqui como pano principal aí da nossa visão, tá? Aqui vocês veem, olha, a coisa mais fofa, romântica aqui do lado, nós temos essa imagem, né? Acabamos de sair aí do Dia dos Namorados e estamos falando de romantismo. Gente, olha que coisa mais fofa, mais interligada, tá? É isso que é romantismo? Não, né? Ao menos não em sua totalidade, tá? É importante a gente entender essa definição do romântico. Hoje em dia, nós temos uma diversidade de significados que estão ligadas ao romantismo. No entanto, na linguagem corriqueira, no cotidiano, o romantismo está realmente ligado a isso aqui que a gente fez no Dia dos Namorados, ó. Aquela pessoa que declara o seu amor, que é apaixonada, que é galanteador, que faz diversas declarações, né? Isso é um dos conceitos de romântico atualmente. No entanto, o romantismo que a gente aborda na literatura é muito mais complexo e muito mais contraditório. Por que contraditório? Porque nem sempre ele está ligado com essa ideia do amor, da paixão e da passionalidade, tá? Muitas vezes ele vai estar ligado com outras características que muito se distanciam desses coraçõezinhos aí, tá bom? Então vamos ver, ó. Ele está relacionado na literatura com uma determinada maneira de sentir e agir das próprias condições do final do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Isso aqui é muito importante para o nosso entendimento, tá? E aí, outra coisa que é importante, além de entender que o romantismo tem essa outra significação, é que essa palavra romance, ela vem de muito antes, né? Ela vem ali dessa origem romana, que era como eles já começavam ali no latim vulgar, a denominar esses escritos, né? Essas composições de cunho folclórico e popular, em prosa e em verso, que relatavam fantasias e aventuras, eram chamadas de romance, e depois, nesse século XVIII, ele vem tomar esse sentido atual de romance, que era o quê? As representações de romance de cavalaria, romance sentimental, romance pastoral, que já estavam mais ligadas a esses livros de prosa, esses livros grandes, que traziam essas narrativas longas. Então, ele foi a substituição ou a sucessão do que eram consideradas as epopeias. A palavra romântico, então, passa a ser utilizada para indicar os valores estéticos que são opostos ao das formas clássicas, que é justamente isso. O romance vem para atualizar essa epopeia, para dizer de um novo estilo que está sendo escrito e de outras formas de narrativas. Então, vem sempre em oposição a ideias clássicas. Por isso, a gente tem aqui o sucessor da epopeia, tá bom? Outra informação importantíssima, gente, o romântico tem a ver com valores opostos ao das formas clássicas. Isso é uma coisa chave para a gente entender o romantismo na sua essência de movimento literário, tá bom? O que vai acontecer? E aí eu já vou adiantar para vocês.
O romantismo, ele vai ser essa arte ligada ao movimento da burguesia, que estava em ascensão nesse século XVIII, tá? Então, a gente teve um crescimento, uma exacerbação dos direitos e das lutas dessa nova classe que vinha surgindo, e é uma classe que não estava ligado a essa universalidade, a esse culto, a esse clássico de anteriormente. É uma classe que está ali enriquecendo com o seu próprio trabalho, com a sua mão de obra e com as suas próprias mãos, e isso faz com que eles sejam pessoas mais incultas, em certa forma. O romantismo, ele vem para se aproximar dessa nova classe que vem surgindo, desses novos leitores, que precisam de coisas mais palpáveis, mais perto da realidade deles e mais perto do que a cultura dessas novas pessoas que estão em ascensão, tá bom? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, para começar, temos que entender o quê? Essa oposição ao classicismo, que estava aí também como esse modelo que eu conversei com vocês, da ideia greco-latina, daquela coisa do clássico, do fino e do belo, do racional. Então, o romance não quer nada disso, ele vai ser muito mais visceral, ele vai ser muito mais sentimental, e ele é esse movimento literário que sucede o arcadismo. Por isso que o arcadismo, que as meninas conversaram com vocês, ele é pré-romântico. No arcadismo, né, que vem depois desse barroco pesado, eles já começam a se desprender dessas coisas fixas e bem conservadoras. Eles já querem a natureza, já querem a liberdade, e isso vai se acentuar também no romantismo, só que com uma coisa mais social, um ideal mais nacional reforçado nessa nova ideia de movimento literário, tá bom? Então, apesar do arcadismo ser pré-romântico, é como se ele tivesse ali algumas faíscas do que viria a ser o romantismo. O romantismo vai estar muito melhor trabalhado em vários aspectos, tá? É a escola literária, então, que sucede, surge no momento histórico de insatisfação e transformação econômica, política e social, destacando-se Revolução Francesa, guerras napoleônicas e revoluções de 830 e 1848. Esse contexto econômico, político e social é extremamente importante, porque é ele que vai conduzir os caminhos desse movimento literário. É por causa dessa economia, né, dessa burguesia em ascensão, que a arte vai ser feita voltada para ela, é ligada à política e ao social, que as temáticas vão ser desenvolvidas, o nacional, a ligação com o localismo, né, com o popular, tá, com a identidade daquela nação, né, com o ufanismo. Então, isso é muito importante e tem muito a ver com essa literatura, tá? O contexto está extremamente ligado. Então, aqui nós temos algumas palavras importantes desse contexto do romantismo em Portugal, que é esse embate entre monarquistas absolutistas, que era o quê? A nobreza e o clero querendo manter ainda o seu domínio, contra os liberais burgueses que estavam ali querendo o seu espaço. Um público consumidor diferenciado que começa a aparecer. Era uma época de extremas inovações artísticas. É importante lembrar que aqui, nesse período, a gente tem o surgimento da fotografia, um patriotismo exacerbado e vai aparecer na literatura, e a ascensão das classes burguesas, tá? Então, a transição literária portuguesa, né, o marco inicial do romantismo em Portugal vai ocorrer em 1825, com a publicação do poema narrativo Camões, tá? Esse poema tem um trechinho para vocês no material do Classroom, para vocês darem uma olhada, que ele é um poema muito mesclado, tem drama, tem lírico, tem épico dentro dele, e foi publicado pelo Almeida Garré e dá entrada aí a esse romantismo em Portugal. É o primeiro período da era chamada romântico-moderna da literatura, tá bom? Então a gente entra numa nova fase aí dessa literatura portuguesa, tudo bem? Que também é outra na classificação aqui para o Brasil, tá bom? Eu acho que eu já mostrei para vocês os quadros das diferenças de classificação na última aula. Aqui nós temos algumas informações importantes que eu quero ler com vocês, tá?
A arte romântica, ao romper as muralhas da corte e ganhar as ruas, liberta-se das exigências dos nobres que pagavam sua produção e passa a ter um público anônimo. É o surgimento desse público consumidor que eu acabei de comentar com vocês. É um contexto em que a arte para de estar tão condicionada ao clero, à nobreza, a essa produção vinculada, né? E ganha um popular, tá bom? Escrevendo para um público burguês pouco habituado às convenções literárias clássicas, tá vendo? O romântico as desrespeita e ignora, criando formas e gêneros literários que se adequam aos seus novos leitores. Por isso que a gente vai perceber uma liberdade muito grande na forma, na temática, na estrutura, tá? Veicula valores burgueses, pesquisa o nacional e o particular de cada povo e valoriza o elemento popular em detrimento dessa universalidade clássica que eu comentei para vocês. Bom, então falando rapidamente das gerações românticas em Portugal, nós temos 3 gerações que vão aparecer aí em Portugal e que merecem a nossa atenção, tá? Aqui no slide vou colocar para vocês os títulos das principais obras e dos principais autores, ou seja, aqueles que eu aconselho vocês a terem uma atenção maior, a darem uma pesquisada, e depois lá no Classroom eu vou trazer alguns detalhes mais importantes sobre eles, tá? A primeira geração portuguesa é essa geração de introdução dessa nova arte, que é feita com o Almeida Garré, como a gente já viu, com a poesia Camões e com a novela Viagens na Minha Terra. O Almeida Garré vai ser importante porque ele vai ser um autor, quando ele chega da sua estadia, né, com grandes românticos ingleses, com a sua viagem para a Europa e tudo mais, quando ele volta, ele traz para Portugal essas informações e essa nova arte, e lá ele teve contato, entre eles, com o Lord Byron, né, que é um dos nossos grandes representantes aí e influenciadores da segunda geração romântica do Brasil, tá? O Lord Byron é um dos expoentes aí do byronismo, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Ele teve contato com esses românticos ingleses, influenciou muito a sua produção, ele foi introdutor do drama romântico, dessa nova forma de produzir o drama em Portugal, e além disso ele alcançou uma coloquialidade, uma simplicidade expressiva dentro da sua poesia, tudo que era exigido por essa nova camada social que aparecia em Portugal e que era representado pela burguesia em ascensão, tá? Por isso que a gente considera que o Almeida Garré alcançou aí a produção de uma poesia popular. O Alexandre Herculano é o segundo nome muito importante dessa primeira geração. O mais famoso romance dele aí é o Eurico o Presbítero, muito conhecido, né, muito falado, comentado nos vestibulares, tem que ser lido, ao menos o resumo, a sinopse. E o Lendas e Narrativas da Dama Pé de Cabra, tá? A Dama Pé de Cabra tem até um ar aí, né, boas doses de fantasia, do elemento fantástico dentro da sua construção narrativa. Também vale a pena ser pesquisado. E o Alexandre Herculano, junto com Almeida Garré, são introdutores de uma prosa de ficção moderna em Portugal. Então, esse movimento romântico ele tem tantas heranças deixadas, porque os dois autores dessa primeira geração são considerados aí introdutores de uma ficção moderna dentro desse contexto, né? Não só deixaram contribuições para o movimento romantista, eles deixaram contribuições para toda uma literatura portuguesa, tá? A segunda geração é marcada aí pelo nosso canônico Camilo Castelo Branco, né? Eu falo canônico porque o romance dele, Amor de Perdição, é assim, o célebre, o expoente do romantismo. Se você for falar de romantismo em qualquer escola, você vai ouvir falar do Amor de Perdição, porque o Amor de Perdição é assim um protótipo do que a gente imaginaria para o romantismo, porque a história que tem nesse livro é uma história genuinamente romântica, com drama, com tragicidade, com um amor colérico que é vivido pelos dois protagonistas. Então o Camilo, ele introduz esse romantismo a partir de uma subjetividade exacerbada com esse envolvimento amoroso dos dois personagens, tá? Amor de Perdição precisa ser conhecido para falar de romantismo. E por fim, a terceira geração romântica tem aí como expoente, né, como representante principal, o Júlio Diniz, que escreveu As Pupilas do Senhor Reitor. A gente conhece muito o nome pela produção lá que foi reproduzida no SBT, né? As Pupilas do Senhor Reitor, então, é a grande obra que marca aí o Júlio Diniz na terceira geração romântica lá em Portugal, tá bom?
Aqui nós temos algumas características para deixar claro, né, o que foi aí que consolidou esse ideal romântico em Portugal. Então nós temos, e aqui, gente, é importante, não só em Portugal, essas características também são marcantes no romantismo brasileiro, tá? O individualismo, então nós temos o individualismo que vai tanto do subjetivismo como pensando nas questões sociais. O que significa isso? Ai, tá, o romantismo é individual, é pessoal, mas ele vai falar não só de si, do seu eu, do seu sentimentalismo. Lembram que era um período histórico de muitas questões que estavam acontecendo, muitas transformações? Esse individualismo vai passar por uma voz desse eu lírico que vai tratar das questões sociais. Ele vai usar o seu individualismo para denunciar, para exaltar a sua nação, para falar dos problemas da sua nação. Então, ou ele fala de si mesmo, voltado para o seu interior, ou ele usa esse seu individualismo para denunciar questões ligadas ao social, tá? Então, tem duas formas dele expor esse individualismo. Não fiquem achando que é só falar do eu, eu, eu. Ele pode usar esse individualismo para expor o que está ao redor dele também e como ele se sente diante dessa realidade. Supervalorização do eu, de sua intuição e de sua imaginação. Tem essa libertação estilística que é importantíssima que eu falei para vocês. Nesse novo estilo que dispensa as regras exaltadas pelos clássicos e inclusive faz uso de uma linguagem muito próxima à linguagem coloquial que eu falei para vocês que é usada pelo Almeida Garré, nós temos aí os versos livres e os versos brancos. Então, nós temos versos que não precisam ter uma métrica certinha, não precisam ter rimas exatas, tá? Sentimentalismo em detrimento daquele racionalismo que era pedido lá no classicismo, tá? Por isso que se opõe a esse movimento. Há uma forte expressão de tristeza, de melancolia, de saudade. Eles são também românticos nesse sentido de estarem degradados interiormente. Tem uma idealização que eu falei para vocês, visão ideal de coisas que não são vistas de uma forma verdadeira. Então eles veem a sociedade com um olhar idealizado, isso acontece também no Brasil. Eles veem o amor idealizado, e aí entra no romantismo lá do Amor de Perdição, por exemplo. Eles veem a mulher idealizada, bem clássico desse olhar romântico, tá? Tem um culto ao fantástico que vai aparecer lá na Dama Pé de Cabra, que eu falei para vocês. Forte tendência para fantasia, para o sonho, tudo que foge da razão. Um culto à natureza exacerbado. Forte tendência para expressar sentimentos que situam ele nos ambientes naturais. Então, você fala dos seus sentimentos internos a partir de alusões que você faz à natureza. Isso é uma herança do arcadismo, que também estava super ligado à natureza, necessidade de refugiar-se no passado, com uma melancolia, com uma saudade. E são características do movimento romântico as rugas da realidade por meio do abuso de álcool e ópio, a idealização da mulher, da sociedade, do amor, bem como a saudade da infância e constante busca por casos de prostituição. Então, todos esses movimentos de idealizar, de ter saudade, né, estão ligados a uma fuga de tudo isso que pode acontecer por meio do abuso de álcool e de ópio, tá? Esse abuso de álcool e de ópio, essa fuga para casos de prostituição, para bebidas e tudo mais, é uma marca forte daqueles que nós chamamos de ultrarromânticos, tá? Então, nós vamos ver aqui rapidamente, para finalizar, o que foi esse ultrarromantismo em Portugal, tá bom? O Antônio Feliciano Castilho, publicando os poemas Ciúmes do Bardo e Noites do Castelo, ele consolida aí essa nova entrada de um estilo romântico em Portugal que se difere aí do que foram as primeiras produções. É o que a gente vai chamar de ultrarromantismo em Portugal, tá? Esses novos poemas dele têm umas características diferentes. Quais vão ser essas características? O tema da paixão amorosa irresistível vai conduzir a uma obsessão ao ciúme, ao crime, ao suicídio, à loucura. Então, são temas que vão começar a negativar alguns sentimentos muito mais do que anteriormente. Por isso, a gente chama de ultrarromantismo. Ele ultrapassa o que era colocado anteriormente. Então, entre características, castelos escuros,
Filtrados pelo Luar, Cavaleiros Fantásticos, exacerbação do romantismo, as paisagens vão ser naturais e tristes. Olha essa imagem aqui que representa bem esse ultrarromantismo, né? Acredito que é um corvo que nós temos aqui. Um sujeito lírico, por quê? Porque a maioria das produções são em poemas, tá? Lírico e melancólico, desiludido e entediado com a vida, obcecado pela ideia da morte, tá? Em Portugal, esse ultrarromantismo foi muito abrangente e contraditório. Por quê? Nós tivemos produções que nem tinham muita qualidade, em que os poetas só repetiam coisas e ficavam ali naquele lamento, naquela melancolia, que eles chegaram a considerar que ele era uma degeneração do romantismo, quer dizer, causando uma má impressão dentro do movimento romantista, tá? Então, degeneração do romantismo foi assim que consideraram o ultrarromantismo. Então, de modo geral, para Portugal, a gente fica com essas informações e depois eu vou colocar o material extra para vocês, beleza? Agora, então, não percam o foco e corre assistir o próximo vídeo que é sobre o romantismo no Brasil. Beijo, até já já!